Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que não me conhece, eu sou o Roberto Figueiredo, procurador do Estado da Bahia, diretor jurídico de prerrogativas da Associação de Procuradores do Estado da Bahia e advogado. E com muita alegria, eu quero bater um papo contigo hoje sobre um assunto muito interessante. Como preparar uma peça prático-profissional em um concurso de segunda etapa, em um concurso de segunda fase de procuradorias. Qual o melhor caminho? Qual a receita de bolo? Qual a estrutura da peça? Qual a chave para desvendar e para entrar, para acessar esse tipo de possibilidade? Nós sabemos que a segunda etapa ou as etapas seguintes das provas de advocacia pública, além daquelas questões discursivas, dissertativas, elas nos desafiam em peças prático-profissionais, ora na área do direito público, como pedido de suspensão de segurança, ação declaratória de inconstitucionalidade. Aliás, a minha prova no meu concurso público da PG Bahia foi uma ADI. Eu tive que elaborar pelo governador do estado uma peça prático-profissional de direito público, uma ação direta, declaratória ou direta de inconstitucionalidade. Ou a gente também pode ser desafiado em uma peça prático-profissional cível, uma petição inicial, uma contestação sem reconvenção ou uma contestação com reconvenção, uma apelação, um agravo de instrumento, um agravo interno, um recurso especial, um recurso extraordinário, a gente pode ser desafiado. Então, a ideia é conversar um pouquinho com você a respeito desse assunto. No curso que a gente está ministrando aqui no SES, sobre segunda etapa das procuradorias ou peças práticas da segunda fase do concurso das procuradorias, a gente trata disso, eu peguei aqui o material, a gente trata disso. E eu sumariei aqui alguns dos temas que a gente vai abordar lá no curso e alguma coisinha que a gente vai conversar aqui. Temos a petição inicial, que é o grande carro-chefe, né? Porque provavelmente a sua peça será essa. Percentualmente, estatisticamente, nos concursos de advocacia pública, essa é a peça que mais cai. E às vezes essa petição inicial ela pode se dar em forma até de tutela provisória de urgência ou tutela provisória de evidência. Mas nós também temos a resposta do réu, né? A famosíssima contestação. E temos ainda os recursos, além de outras modalidades, né? Cumprimento de sentença, impugnação ao cumprimento de sentença, ação autônoma de execução, embargos à execução, embargos de terceiro ou algo que o valha. Então, qual é a ideia desse nosso bate-papo aqui de hoje? A ideia é eu entregar a você, em 10 minutos, uma receita de bolo. Essa é a ideia. Eu entregar a você uma receita de bolo. Eu entregar a você uma estrutura básica, uma receita básica, a partir da qual você pode fazer qualquer peça. Você pode fazer uma petição inicial, você pode fazer uma contestação, você pode fazer um recurso, você pode fazer um cumprimento de sentença, uma impugnação ao cumprimento de sentença. Então, é isso que eu vou lhe entregar aqui nesse nosso bate-papo, uma receita do bolo. No curso, a gente recheia esse bolo. A gente vai pegar essa estrutura e vai colocar ela dentro da plataforma da petição inicial e vai rechear. Petição inicial de procedimento comum, petição inicial em pedido de suspensão de segurança, petição inicial de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente, petição inicial em tutela antecipada de urgência em tutela de evidência em caráter antecedente, arresto, que a gente trata no curso, sequestro, que a gente busca e apreensão, que a gente trata no curso. Então, a gente vai enfeitar o pavão, digamos assim, rechear o bolo. E aí depois a gente vai pegar a mesma receita do bolo, a mesma estrutura, vai colocar dentro de uma contestação e vai recheá-la. O que é que tem na contestação que não tem lá na petição inicial? Lá na contestação a gente tem
a síntese da lide, as preliminares, a prejudicial de mérito, o mérito, que é defesa indireta e defesa direta, e os requerimentos finais. Então, a gente recheia esse bolo. Agora, vamos para o recurso. O que é que a gente tem de diferente? Colocamos isso na plataforma do recurso. No recurso, o que tem de diferente é a folha de rosto e depois as razões de recorrente. Então, vamos fazer esse recheio. Então, é isso. Hoje você tem a estrutura. Lá no curso, sobre essa estrutura, você terá os ajustes finos a elas, tá? Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo e dentro desse bate-papo de como preparar uma peça, comecemos aqui com a estrutura de qualquer peça. A estrutura da peça. A estrutura da peça. Razoável? Razoável, né? Então, vamos lá. Bom, qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa que eu gostaria de lhe pedir aqui? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de lhe pedir na estrutura da peça, de qualquer peça, é o endereçamento. Faz sentido, sim ou não? Claro que faz sentido. Faz muito sentido. Qualquer peça precisa ser dirigida a alguém, a alguma autoridade, a algum juízo. Um juiz administrativo, um juízo judicante, um magistrado. Então, via de regra, a peça é Excelentíssimo Senhor Doutor ou Excelentíssimo Senhor. E aí você para. E esse senhor vai ser ou juiz de direito, ou juiz federal, ou desembargador ou ministro. Como é que você vai saber a quem vai dirigir isso? Bom, se é uma petição inicial, você precisa dominar o tema da competência. Tanto que lá no curso a gente reserva um pedaço de tempo para falar isso, né? Para demonstrar a importância de você estudar, alinhada à peça prático-profissional, ao curso prático, o estudo da teoria processual da competência. Se for uma ação reivindicatória imobiliária, local do imóvel, por exemplo. Se for uma ação de contrato de direito pessoal, em regra, domicílio do réu. Então, a gente vai desenvolvendo pelo tema da competência. Se for um mandado de segurança, a competência é aferida pela qualidade da autoridade coatora. A autoridade acoimada de coatora, né? Pela petição inicial, chamada de coatora. Então, o endereçamento da petição inicial exige do candidato o domínio do conteúdo do tema da competência, da matéria da competência. Muito bem. Quando esse endereçamento envolve uma peça estruturada de defesa do réu, aí fica mais fácil endereçar, porque se é uma contestação, o réu endereça para o juízo, em regra, de onde a citação brotou contra ele, né? De onde ele recebeu o mandado de citação. Se eu recebi o mandado de citação da vara da Fazenda, da Sexta Vara da Fazenda Pública de Salvador, a minha contestação, em regra, é dirigida à Sexta Vara da Fazenda Pública de Salvador. Se é dos juizados, do sistema de juizados da Fazenda Pública de tal lugar, então eu direciono para lá. Então, quanto a isso também, não há dificuldade, quanto a isso também, não há problema. Recursos, o endereçamento às vezes é ao próprio juízo prolator da decisão, ou às vezes o recurso já é endereçado diretamente ao tribunal correspondente. Então, o endereçamento ele vai sofrer algumas nuances, não é? Vou botar aqui a cedilhazinha no endereçamento. O endereçamento aqui ele vai receber algumas nuances, pelo fato de ser um endereçamento que envolva uma petição inicial, um endereçamento que envolva uma contestação, um endereçamento que envolva um
recurso. Claro que teria também a questão da execução, mas eu acho que grosso modo é isso. Bom, feito o endereçamento, o segundo momento importante é o momento da qualificação das partes. Acrescida do nome da peça. Confere? E esse é o segundo momento importante de qualquer estrutura de peça prático-processual. Bom, sendo uma petição inicial, a qualificação realmente tem que ser a mais completa possível e seguir o passo a passo do artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil. A gente vai verificar, por exemplo, que o novo CPC exige que se indique o e-mail, o endereço eletrônico, que o novo CPC exige também a opção pela existência ou não da audiência de autocomposição. Isso também é exigível. Valor da causa, profissão da parte adversária, etc. Então, a gente tem ali alguns elementos na petição inicial. Claro que se é uma petição inicial do poder público em juízo, né, da União, Estado ou município, a questão da autocomposição ela vai ser construída de outra maneira. A gente ensina isso lá no curso, vai ser construída de outra maneira, diante da indisponibilidade dos direitos ali referidos, né? Mas a gente precisa ter essa situação, essa ideia. Bom, Roberto, e se o enunciado da peça não me der todos os dados da qualificação? Então você coloca 3 pontinhos. Estado civil, 3 pontinhos. CNPJ ou CPF, 3 pontinhos, não tem problema. Ok? Petição inicial posta. Posta a petição inicial. Contestação. Como é que qualifica na contestação? Bom, você pode fazer da mesma maneira da petição inicial, ou você pode utilizar a expressão já devidamente qualificado no processo em epígrafe. Já devidamente qualificado no processo em epígrafe. Você pode utilizar essa expressão na contestação e nos recursos, como uma opção. Não que seja errado você qualificar. Se você quiser, você qualifica. Mas você pode substituir a qualificação, e a gente vai ensinar como fazer isso na contestação e no recurso, pela expressão já devidamente qualificado nesse processo, ou no processo em epígrafe. Muito bem. Endereçou, fez o endereçamento, qualificou, é hora de dar o nome da peça. Se for uma petição inicial, se a peça for uma petição inicial, você vai precisar se perguntar o seguinte: qual é o pedido mais importante, mais emblemático dessa inicial? O que é que o meu cliente mais quer? O que é que o meu cliente mais precisa? O que é que o Estado da Bahia, a União, o município mais pretenderão aqui nessa inicial? O que ele mais quer é declarar a nulidade de um contrato. Então, ação declaratória de nulidade. O que ele mais quer é ser reintegrado numa posse. Então, é ação de reintegração de posse. O que ele mais quer é uma indenização. Então, é ação indenizatória. É isto. É esta a ideia que você precisa ter em mente. É esta a ideia que você precisa ter em mente para dar o nome da peça na petição inicial. Na contestação é mais simples, porque o nome da peça é contestação. Você só vai ter que ter um cuidado maior para verificar se é uma contestação com reconvenção ou se é uma contestação simples, sem reconvenção. Em regra, nos concursos públicos de advocacia, a contestação, quando cobrada, vem sem reconvenção. Então, fica fácil. Nos recursos também vai ficar fácil, porque você identificando o recurso já dá o nome da peça. Agravo interno, agravo de instrumento, e por aí vai, né? Apelação, recurso extraordinário, embargos, enfim. Você já vai lá dando o nome. Feito isso, a gente vai para um outro momento da receita de bolo, que eu vou chamar de conteúdo. Conteúdo.
Se for uma petição inicial, esse conteúdo vai ser o fato e o fundamento jurídico do pedido. Faz sentido? Se for uma contestação, esse conteúdo vai ser síntese do fato, preliminares, prejudicial de mérito e mérito. Faz sentido? Se for um recurso, esse conteúdo vai ser as razões do recorrente. Então, essa é a ideia. Para facilitar a sua vida, eu vou colocar isso no papel. Então, se esse conteúdo for uma inicial, o que é, se a peça for uma inicial na estrutura, né? Qual vai ser esse conteúdo? Esse conteúdo que a causa pretende vai ser o fato e o fundamento ou os fundamentos jurídico ou jurídicos do pedido. Confere? Bom, se for uma contestação, esse conteúdo será as preliminares, as prejudiciais de mérito, como prescrição e decadência, e o mérito em si, que é defesa indireta e defesa indireta. Finalmente, se for um recurso, esse conteúdo será as razões de recorrente. Esse conteúdo será as razões de recorrente. Então, você vai precisar desenvolver essa habilidade mergulhando em cada um dos assuntos. E aí eu vou fazendo peça por peça com você. No nosso curso, a gente vai desenvolvendo a peça por peça. Olha, vamos falar da apelação, conteúdo da apelação. Vamos falar do embargo de declaração, conteúdo do embargo de declaração. Do agravo de instrumento, conteúdo do agravo de instrumento. Vamos falar agora da petição inicial, causa de pedir, conteúdo da petição inicial. Vamos falar agora da contestação, conteúdo da contestação. E aí a gente vai vendo passo a passo de cada uma das peças para fortalecer e de tanto repetir, você memorizar e dominar esse tema. Finalmente, o quinto e último passo, que eu vou chamar de conclusão. Aí você tem a receita do bolo e você vai ficar apto a fazer qualquer bolo. Depois você decide se esse bolo é de chocolate, de morango, ou se é um bolo de laranja, então aí você dá o recheio. Mas com isso você faz inicial, contestação, recurso, execução. Você faz de queixa em juizado a ADI, sem qualquer tipo de dificuldade. Vamos agora falar da conclusão. Vamos agora falar do encerramento. É o quinto e último passo de uma estrutura de peça. Eu vou chamar de conclusão. A conclusão, ela será necessariamente composta, a conclusão dos requerimentos, pedido de tutela, ou pedido de provimento de recurso, e do encerramento, e daquilo que a gente vai chamar de encerramento, que é local, data, nome, ou local, data, advogado ou procurador, né? Local, data, advogado ou procurador. Então, essa será a conclusão. Espero que tenha sido interessante esse nosso bate-papo, que a partir de agora você possa ter uma visão legal sobre o que a gente vai tratar. Já na nossa primeira aula, a gente vai tratar da petição inicial, e ela vai funcionar mais ou menos assim, para você ter uma ideia. Eu apresento a petição inicial, falo um pouquinho
situo você um pouquinho nela, faço um conceito rápido, falo dos requisitos, vou batendo um a um dos requisitos da petição inicial, tá vendo? Fazendo algumas ressalvas. E aí, depois de fazer esse passo a passo de introdução teórica para lhe situar no tema da petição inicial, a gente entra no modelo. E aí a gente começa a desenvolver o modelo. Olha aí, excelentíssimo senhor, aí eu te dei um modelo de vara civil, um modelo de vara federal, um modelo de qualificação da parte, um modelo de qualificação de pessoa jurídica, e aí nós vamos desenvolvendo o nosso bate-papo. Vou deixar aqui o meu e-mail, quer dizer, o meu Instagram, para você que não me conhece, Roberto_Civil. Lá você encontra um bocado de material bacana. Inclusive, no meu Instagram, tem ali na minha fotografia ali, eu tenho uma bio, um link. E se você clicar nesse link, você pode, querendo, ingressar gratuitamente em um grupo avançado de estudos de direito no Telegram. Um grupo gratuito. Basta você ter o aplicativo de Telegram, um grupo onde não tem propaganda, onde não só sou eu e você com conteúdo. Vai lá se você tiver interesse, porque a gente já tem mais de 2.000 pessoas nesse grupo de Telegram só estudando. Um grupo que tem, inclusive, às quintas-feiras, sessões científicas em grupos fechados, tá, de estudo. Muito obrigado pelo seu respeito e carinho. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Fique com a gente aqui no SES. Um grande abraço.